O New York Times e o dedo que aponta para o espelho, por Paula Schmidt. Em 16 de março deste ano, o New York Times admitiu o que esta coluna no Poder 360 vem falando desde 2020. Nós fomos seriamente enganados sobre o evento que mudou nossas vidas. Com este título dramático, que parece um meia-culpa, mas pouco fala de sua própria participação na farsa, o New York Times revela com 5 anos de atraso o que leitores deste humilde espaço já sabiam. O vírus SARS-CoV provavelmente foi feito em laboratório, e tal realidade era conhecida por cientistas que deliberadamente esconderam isso do público. A admissão não é um fato menor. O New York Times é conhecido como The Newspapers of Record, ou jornal de referência. É uma expressão cujo verbete na Wikipedia é ilustrado como a fachada da sede do jornal em Manhattan. Mesmo assim, os jornais brasileiros que frequentemente se valem do respeito do New York Times como forma de autoatribuição não falaram uma palavra sequer sobre essa confissão bombástica. Folha, Estadão, G1 e O Globo, veículos que divulgam e replicam o New York Times, e Zeynep Tufek com uma certa frequência, preferiram se calar porque agora Inês é morta, literalmente. Zeynep Tufek, professora de Princeton, com quase meio milhão de seguidores no ex-Twitter, que escreve também para a The Atlantic, Scientific American e Wired, quase ganhou um Pulitzer em 2022, exatamente por sua cobertura na pandemia, mas seus leitores não têm muito a comemorar. No artigo em que alega ter sido enganada, Zeynep começa falando sobre o risco de experimentos que usam o vírus como armas biológicas, uma indústria da qual falei no artigo As Armas Biológicas e a Defesa que Mata. Em dezembro de 2020, abre aspas, desde que cientistas começaram a brincar com patógenos perigosos em laboratório, o mundo vivenciou 4 ou 5 pandemias. Uma delas, a gripe russa de 1977, foi quase certamente desencadeada por um acidente de pesquisa. Mesmo assim, em 2020, quando pessoas começaram a especular que um acidente laboratorial poderia ter sido responsável pelo começo da pandemia de Covid-19, elas foram tratadas como malucas e estrambóticas. Fecha aspas. Um influenciador científico brasileiro ilustra com perfeição o que Zeynep quis dizer. Ignorante da sua ignorância, ele preferiu perseguir quem sabia mais do que ele. Abre aspas. Pelo amor, tenham mais responsabilidade. Quanto mais alimenta a hipótese radical de engenharia genética do vírus, mais munição dão aos pseudo-isentos progressistas, passapano que querem igualar essa hipótese a muito mais plausível do que o vírus é natural e escapou do laboratório. Fecha aspas. Um jornalista também foi atrás de quem sabia mais, como mostra nesse diálogo pouco amistoso, em que ele demonstra desconhecer algo tão básico quanto o conceito de vírus quimérico, resumidamente um vírus híbrido que contém material genético de duas criaturas diferentes. Divulgadores que propagandeavam a versão autorizada pelo Consenso Inc. represaram a verdade pelo tempo mais longo possível, insistindo sempre na hipótese menos plausível.
a origem natural de um vírus que tinha todas as marcas de uma manipulação genética feita para aumentar sua letalidade em humanos. Zeynep fala também, ainda que muito pouco, da pirâmide de autoridade que abordo no meu livro Consenso Inc., o monopólio da verdade e a indústria da obediência. Ela conta que, abre aspas, ao menos 77 laureados com o Prêmio Nobel e 31 sociedades científicas, fecha aspas, defenderam a ONG EcoHealth Alliance e seu diretor Peter Daszak, co-irresponsável pelo experimento em Wuhan que possivelmente liberou o vírus que assombrou o mundo. Vale lembrar que a TV Globo saiu na frente do atraso e entrevistou Daszak em um episódio do decadente programa dominical Fantástico. Digo que saiu na frente do atraso porque a Globo deu um furo no buraco. Em vez de usar aquela oportunidade para perguntar sobre manipulação genética, a veterana Sonia Bridges serviu como condutora de mentiras de Peter Daszak e o deixou enganar o público à vontade, colocando a culpa da pandemia em Senta para não cair, queimadas na Amazônia. É isso mesmo, senhores. A culpa é nossa. Eu escrevi sobre esse marco jornalístico no artigo A Unanimidade Verificada e a Caça aos Insubmissos. O artigo do New York Times, ainda que extremamente atrasado, surpreendeu especialistas que vêm insistindo há anos na probabilidade da origem laboratorial do SARS-CoV. Um desses é Alina Chan, coautora do best-seller Viral, Em Busca da Origem do Covid-19. Fecha aspas. Em postagem no X, Alina Chan diz que o artigo de Zeynep está eviscerando a EcoHealth Alliance e o Proximal Origin, um estudo fraudulento publicado na revista Nature que asseverava a origem natural do SARS-CoV, enquanto privadamente e em segredo seus autores duvidavam da alegada certeza. Eu escrevi ao menos 2 artigos sobre esse estudo. Ele foi relevante porque serviu de forma desonesta e extremamente anticientífica para colocar o último prego no debate crucial sobre as causas da pandemia. Leia aqui e aqui. Zeynep fala da falsa unanimidade da qual ela própria se tornou refém. Abre aspas. Para promover a aparência de consenso, alguns oficiais e cientistas esconderam ou subestimaram fatos cruciais, enganaram ao menos um repórter, orquestraram campanhas de vozes supostamente independentes e trocaram mensagens combinando como esconder do público a história toda. Fecha aspas. Infelizmente, para os leitores do jornal de referência, o próprio New York Times continua ajudando a esconder o assunto e optou por nunca divulgar o artigo de Zeynep na sua página oficial no X, diferentemente do que frequentemente faz com os textos da autora. A omissão ocorreu também na conta do New York Times Opinion, um perfil oficial do jornal dedicado à divulgação de artigos de opinião publicados no jornal. É lamentável, mas compreensível que o New York Times se omita. Entre outras coisas, Zeynep alerta que uma nova pandemia pode estar a caminho como resultado de um vazamento laboratorial de pesquisa genética que está sendo feito no mesmo laboratório de Wuhan, com o mesmo animal e até com os mesmos especialistas. Abre aspas. Um recente estudo publicado no Cell, um jornal científico de prestígio, fecha aspas, fala de mais um experimento com pesquisadores
de Wuhan descrevendo vírus encontrados em morcegos e fazendo experimentos para ver se eles conseguiram infectar células humanas e criaram um risco pandêmico. Fecha aspas. Experimentos de grande função são trabalhos de engenharia genética que manipulam vírus para que, entre outras coisas, eles se tornem mais letais. A desculpa mais usada para esses experimentos é a de que os especialistas criando vírus estariam se antecipando e saindo na frente, produzindo armas que podem vir a ser usadas por países inimigos. A história nos mostra, contudo, que essas armas são frequentemente deflagradas contra o próprio povo do país que conduz os experimentos, como contam no artigo São Francisco e a brisa suave de bactérias e dioxina. Esse artigo até eu recomendo porque ele mostra casos incríveis, mas devidamente documentados em que os governos testaram bactérias, toxinas e radiação em seus próprios cidadãos. Alguns desses experimentos são tão recentes que é difícil de acreditar. Recomendo a leitura especialmente para quem está observando a tão aguardada gripe aviária. Nos experimentos de grande função, cientistas produzem criaturas que talvez jamais existissem naturalmente, sempre sob a justificativa de estar se preparando para um ataque. Algo que é equivalente a queimar uma floresta para evitar que ela pegue fogo. Coincidentemente, Zeynep usa a metáfora que usei 4 anos atrás no artigo A Pandemia das Coincidências e o Vazamento de Gás. Segundo ela, ao produzir o patógeno que alegam querer combater, os cientistas estariam agindo como quem procura identificar um vazamento de gás com um fósforo aceso. Zeynep só se esqueceu de citar o autor desse símile, o biólogo molecular Richard E. Bright, um dos primeiros cientistas a aventar publicamente a teoria da engenharia genética do vírus, e ignorado por Zeynep na época. Acordando atrasada, Zeynep agora considera a possibilidade de que essas coincidências tenham sido planejadas. Abre aspas. Talvez nós tenhamos sido enganados de propósito. Fecha aspas. Evidência de engodo não falta. Zeynep cita o caso do cientista Christian Andersen, que foi tratado como autoridade máxima por influenciadores científicos. A infelicidade dos sycofantas e engolidores de versões oficiais, Anderson foi pego recebendo promessa de dinheiro público em troca da defesa da origem natural do vírus, como conto neste artigo aqui. Quem fez essa negociação obscena foi Anthony Fauci, o czar da pandemia nos Estados Unidos. Segundo Zeynep, o biólogo Anderson mentiu não apenas para o público em geral, mas para o Congresso norte-americano. Em testemunho juramentado, Anderson disse que ele considerava a origem laboratorial do SARS-CoV teoricamente possível, mas implausível. Mais tarde, porém, o Congresso teve acesso a conversas privadas entre Anderson e outros cientistas e descobriu que não só consideravam a hipótese provável, como combinaram entre si a versão para enganar o jornalista Donald G. McNeil, então repórter de saúde e ciência do New York Times. Como outros influenciadores científicos, Zeynep dormiu no ponto, na melhor das hipóteses. Em seu lugar, ela revela aos leitores do New York Times outra coisa que os leitores deste poder já sabem há anos: a farsa da carta publicada na Lancet. The Lancet já foi a revista médica mais prestigiada no mundo, mas agora ela tenta sobreviver a manchas indeléveis na sua história. Como mais uma evidência do declínio moral do jornalismo tradicional, quem descobriu o engodo da
Lancet não foi um jornalista, mas uma humilde ONG, a US Right to Know, Direito de Saber, que fez o que nenhum jornalista americano teve coragem de tentar: usar a lei de acesso à informação para tentar descobrir a verdade. Por meio desse mecanismo, a USRTK descobriu que a carta publicada na Lancet, desmerecendo a hipótese laboratorial do vírus, não tinha sido escrita organicamente por cientistas independentes. Ao contrário, ela tinha sido planejada e organizada pela mesma EcoHealth Alliance e Peter Daszak, aquele entrevistado pelo Fantástico. É impossível e improvável que a maioria dos jornalistas que se omitiu na pandemia o tenha feito por dinheiro. Certamente a maioria agiu ou deixou de agir gratuitamente. Zeynep fala exatamente o que eu falo no meu livro sobre a formação de um consenso artificial, de cima para baixo, um assunto que tentei resumir em uma entrevista no programa Pânico. É só no topo que a corrupção envolve dinheiro e interesses nefastos. Na parte imediatamente abaixo da pirâmide do consenso, quase tudo acontece por obediência ou covardia. Profissionais sem muita autoconfiança e sem coragem acabam terceirizando suas opiniões e certezas para aqueles quem eles consideram seus superiores. E a própria Zeynep fez isso. No dia que anunciou seu artigo no X, dizendo que foi deliberadamente enganada, eu a corrigi. Abre aspas. Não. Você e o New York Times foram deliberadamente enganados. Os mais inteligentes e corajosos entre nós, sem medo da pressão dos colegas e incorrompidos pela ambição, jamais fomos presas de um consenso falsificado. Mas parabéns pelo gatekeeping. Fecha aspas. Eu digo, me referindo ao represamento da verdade. Nesse represamento, conhecido como gatekeeping, a verdade é escondida do público pelo tempo mais longo possível e só é liberada quando as barragens já se romperam. Ligue novamente daqui 10 anos com suas novas descobertas. Concluí. O link para este artigo está na descrição do vídeo.